isso, em alguns momentos, vamos falar assim, a paciência falta, né? Porque toda pessoa é culpada, nada dá certo para mim. Dá vontade de você falar, gente, olha para cima, erga a cabeça, vai embora, a vida é sua e segue a vida. E do outro lado, o abusador, o mandão, o chato, em alguns momentos você tem confrontos. Fala, meu amigo, não é, ou minha amiga, não é tudo do jeito que você quer, não é assim, não manda assim. Calma, ponha-se no seu lugar. Mas aí a gente precisa ter sabedoria para lidar, porque a pessoa sofre de algo que ela precisa ser tratada e curada. Com certeza. Dos dois lados. Agora, para ela ser tratada e curada, ela precisa perceber isso. Como é que ela percebe? É possível? É Eu possível. creio que esse programa já dá um start, não é? Com certeza. Opa, será que eu estou nessa condição? É possível sim, porque vai chegar um momento que um vai sugar tanto o outro e ele vai perceber que aquele vazio, aquela dor no coração dela não vai sumir, não vai passar. E vai chegar um momento também em que ela vai ver que a outra pessoa vai começar a escapulir das mãos dela. Ou as situações, ela vai perder o controle. Vai ter momentos em que ela vai ver que ela não vai conseguir controlar mais a situação. E ela vai notar que pelo fato dela não conseguir mais controlar a situação, aquilo vai trazer para ela uma dor tão intensa e uma angústia tão profunda que isso vai começar a despertar nela o interesse ou o desejo de ser cuidada. Ou até mesmo vai dar nela um start, opa, tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa comigo não está normal. Ela pode ir para esse caminho, ela pode mudar de pessoa. Deixa esse de lado e acha outro fraco para abusar. Fraco para poder abusar. Né? Por isso que é importante tratar as questões mais profundas da alma da pessoa. Porque não basta simplesmente mudar de pessoa, não basta simplesmente mudar de relacionamento. Isso daí não é o caminho mais saudável, não é o caminho correto. O caminho correto é, por que que eu preciso tanto de uma outra pessoa para eu poder dominar ou para eu poder ser dominada? Né? Então, eu tenho que despertar essa atenção. Por que que eu tenho a necessidade de ter sempre alguém para eu poder dominar ou para eu poder ser dominada? Alguma coisa está errada. A origem disso vem de abusos que ela pode ter sofrido. De abusos que ela pode ter sofrido. De rejeições, de traumas. Ausências também maternas e ausências paternas também são um foco muito forte. Motivo de perda de um pai ou da mãe. Perda do pai ou da mãe. Separação. Separação. E às vezes não somente perda, quando o pai ou a mãe não estão mais presentes em casa. Mas quando eu falo de ausência materna ou ausência paterna, eu estou falando também no âmbito emocional. Porque às vezes a pessoa ela tem pai e tem mãe, mas eles não participam da vida dos filhos. A pessoa está sozinha, ela fica mais sozinha, ela é deixada de lado, os pais não estão nem sabendo o que está acontecendo na vida dela, porque não se aproximam. Isso também é caracterizado como ausência, só que é uma ausência emocional. Uma criança, sim, um adolescente dessa forma, crescendo para a juventude, a tendência no casamento é ele procurar uma parte abusadora, uma parte fraca. Exatamente. Aí a gente vai ter vários relacionamentos adoecidos, né? Aí vai entrar várias questões dentro dos relacionamentos. Que a gente vai ter, então, a questão aí das relações dependentes, nas quais as pessoas elas vão depender uma das outras e vão se tornar escravas emocionais umas das outras. É aquele sentimento assim, se eu perder aquela pessoa, a minha vida acaba. A minha vida, ela perde o sentido, né? E aí ele parte para a agressão. Por isso que a gente tem visto, talvez, muitos crimes hoje, né? Exatamente. A pessoa não aceita o rompimento de um relacionamento, ela não aceita, não é nem casamento, namoros. Nós temos visto namoros que acabam em morte. Sim. Eu fiz uma pesquisa, certa vez, quando eu fiz um trabalho a respeito de violência doméstica, e uma coisa que me deixou muito assustada é que a grande parte, né, das violências que acontecem dentro de casa, a raiz dela é justamente as relações dependentes. Porque essas mulheres que são agredidas, elas estão tão dependentes emocionalmente dos parceiros que elas não conseguem tomar uma providência. Então elas chegam, né, ao ponto de, ele faz isso, mas ele me ama. Ele faz isso, mas pelo menos eu tenho uma pessoa com quem eu posso caminhar, andar, viver. Isso é caracterizado, claro, de uma pessoa que está sendo abusada emocionalmente. É uma negação da realidade e ela acredita que aquilo é o melhor para ela. Ela tenta construir uma história como se aquilo fosse o melhor para ela no momento. Exatamente. Por isso que a gente hoje vê tanta dificuldade em estar lidando com a violência doméstica. Porque primeiro tem que lidar com as questões emocionais e psicológicas que já tem dentro do coração da pessoa.
Gente, é muito triste isso, né? É muito triste. Eu lembro que eu li uns dados sobre isso também. Mulheres que são violentadas no sentido de violência doméstica, Sim. que elas acreditam nisso mesmo. Não, ele vai mudar, ele vai ser diferente. E não denunciam. E sofrem isso anos e anos, sempre acreditando que o amanhã vai ser diferente. Sempre acredita. E muitas das vezes elas têm a dificuldade de enxergar dentro delas a necessidade de mudança, porque a mudança não vai partir do outro, vai partir dela mesma. Quando ela reconhece que ela está buscando algo que o outro não vai dar, ela não vai encontrar isso no outro, né? Ela vai encontrar isso aonde? Primeiramente em Deus, que é o único que pode suprir as nossas necessidades emocionais de uma maneira perfeita, né? E vai encontrar também dentro do seu âmbito de relações, né? Num trabalho, numa conquista de um sonho. Tudo isso faz parte da vida. Isso pode tirar a vida da pessoa. Vamos pegar assim, no trânsito, essas pessoas que são, vamos falar assim, que fazem parte do abuso emocional, que são abusadores, que querem dominar. A gente percebe no trânsito hoje que tem gente que é, numa linguagem assim mais popular, do senso como um folgado. Mas ele quer ser o dono da razão, ele quer ser o dono da verdade, ele extrapola, ele grita, ele xinga. Ele tem uma característica um pouco parecida com essa. Eu domino. Ele precisa se mostrar ali naquele momento o forte ou a forte. E isso é uma característica que pode evidenciar uma pessoa que sofre de rejeição ou tem um vazio em si, porque ela quer se mostrar além daquilo que ela é. Com certeza. É uma pessoa que normalmente é complexada, né? Se sente inferior aos outros. Então, pelo fato dela se sentir inferior aos outros, ela tem que mostrar de alguma maneira algum tipo de superioridade. Ela é maior. Então, o que ela faz? Ela faz várias... Ela cria subterfúgios para que ela se apresente como uma imagem intocável, vamos falar assim, um Superman, uma Mulher Maravilha. Exatamente. Uau. E aí ela vai impor as vontades dela. E são pessoas extremamente controladoras, pastor. Pessoas extremamente controladoras. Que sabem como fazer, né? Sabem como fazer, manipuladoras, assim, Jezabel, ao extremo. né? Eu lembro de Jezabel e Acabe. Isto. Gente, onde tem um, vai o outro. Bom, olha, nosso tempo está terminando, mas tem cura. Graças a Deus. Pode ser cuidado. Deus pode mudar a história. Pode. E eu queria que você deixasse aí o convite, o contato para conversar com você. Você também atende na Clínica da Alma, lá na Lagoinha. Sim, eu atendo lá na Clínica da Alma, né, na Lagoinha. Estou lá de segunda a sexta, né, a partir de 1h30. Então, podem nos procurar lá, né, o telefone 3429-9514. A gente vai ter todo o prazer de poder ajudar. Tem cura, né, com toda certeza tem cura. Né? O Senhor, Ele tem poder para Ele curar qualquer tipo de trauma e ir nos níveis mais profundos da nossa alma. Né? Basta a gente reconhecer. O primeiro ponto é reconhecer que precisa de ajuda. Independente do problema, pode ser um abuso sexual, emocional, dependência, rejeição. Primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso de ajuda. Então, se eu entendi que eu preciso de ajuda, eu preciso procurar essa ajuda. Né? O que o Senhor quer é tomar de volta o lugar dele na nossa vida, que um dia foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem perdeu o referencial de Deus e começou a colocar outras coisas e outras pessoas no lugar de Deus. Então, Deus, Ele quer retomar esse lugar. E a gente encontrar o equilíbrio. E encontrar o equilíbrio. Bom, Cristina, muito obrigado, viu, pela sua presença pastor. aqui. Foi um prazer. Foi muito gostoso conversar com você e eu acredito que muitos de vocês que assistem agora talvez despertou um insight, alguma lembrança. E olha, cuide, invista na sua vida, invista na sua saúde emocional, invista na saúde da sua família e não permita, se você sofre abuso, se você sofre qualquer tipo de violência emocional, sexual, procure ajuda. Não é normal viver assim. E, por outro lado também, aquelas pessoas que têm explosões de ira, desejo de ser reconhecido a todo instante, desejo de se mostrar, de que seja melhor a cada dia, não é normal ser assim também. A vida é um equilíbrio. Então procure ajuda para você ter uma vida e experimentar que existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E isso não faz parte dela. É abrir a mente e perceber, será que eu tenho atitudes coerentes com os valores que eu acredito e escolhi para a minha história? Essa pode ser uma boa pergunta para que a sua mente abra e você experimente o novo e maravilhoso de Deus que pode mudar a sua história.